Amém, amém. Gente, a gente teve porque é 1 hora, né? E aí caiu como... Voltaram dois. Falando demais. Altas revelações de Deus, gente. A live, ela tem um tempo, certo? E o tempo acabou. Que eu acho que é 1 hora, se não me falha a memória. Agora voltou. Tá todo mundo aí? Amém. Amém. Voltando ao que nós estávamos falando. Então, deixa o pessoal entrar aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim? Deixa o pessoal entrar aí. Beleza. Essa live manda na gente. Tinha que ser, né, pastor? Beleza. Pastor é uma graça. Meu de Deus. Pois é, gente. Então, voltando ao que nós estávamos falando aí, se restabeleçam aí. É normal isso acontecer. A live ela só pode durar 1 hora aqui pelo Instagram, certo? Aí eu acredito que já acabou. A gente quase não falou nem o texto que a gente tem para falar, né, Ronald? Verdade. E já foi 1 hora já de live. Mas a gente vai continuar falando aqui sobre o que nós estávamos falando. Então, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, não existem filhos de Deus, de fato, que fazem a vontade de Deus sem... O pastor está dizendo que o Instagram tem que se submeter ao poder da Igreja de Cristo. Verdade, pastor. Então, não há essa comunhão, certo? Não há essa comunhão entre a luz e trevas. Então, se a pessoa é crente, né, usando a palavra do Vanilson, e ela ama as coisas do mundo, né, ela não é um cristão, um filho de Deus, um pequeno Cristo, uma pequena imitação de Cristo. Ela é um falastrão que fica dizendo que é crente, mas faz as coisas do mundo e ela não ama Deus. Então, as pessoas, os crentes, um apelo aí aos crentes, usando essa palavra, né, os crentes que amam as coisas do mundo, se converta, porque não há como você amar a Deus e amar as coisas do mundo. Ou você ama ao Senhor e gasta a sua vida aos pés dele, dedica a sua vida ao seu reino, ou você só está falando coisa da boca para fora e não é crente coisa nenhuma. Amém? Ronald aí, fica à vontade. Daqui a pouco eu volto aqui. Amém. Ricardo, perdão ter te cortado aquela hora, que eu não estava... Tranquilo. Muito grande, tá? Tranquilo. Graças a Deus, produzi, estabeleceu. Beleza. Falando... Queria honrar aqui a equipe de comunicação da Fogo para as Nações, tá? Que é uma equipe que tem que se empenhar aí nesses dias que nós precisamos utilizar o Instagram, então, especialmente aí as pessoas que estão nos ajudando aí neste projeto e você também que está aí nos assistindo, certo? Todos vocês da Fogo para as Nações, e existem pessoas aqui também da live que não são. Tem o pastor, Vanessa, Laiane, Andressa, Caiuri, Lucileide, Niele, Matheus, o Celso da IEQ, Vanilson, Charliane, Karine, Deus, a Ronald está aqui, Tainara, Ângela, pastora Amanda, Rodrigo, Valéria, Geilson, André, Matheus Vale, Débora, as outras pessoas aí também que não apareceram aqui para mim. Sejam muito bem-vindos aí se você está entrando agora, certo? E o que nós temos falado aqui é tudo baseado na palavra de Deus, acreditando que o Senhor tem nos direcionado e dado direcionamento de como a igreja deve proceder. E aprendam aí com a palavra de Deus juntamente conosco. Amém? Pode falar aí, Ronald. Amém. Pois é, Ricardo, que eu tinha te cortado a hora, mas com delay, depois não estava te ouvindo, mas amém. Tudo se consertou. Também agradecer, viu, galera? Vocês que estão aí assistindo, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um, né? A toda a equipe, né? Tem uma equipe também por trás, né? Tudo, né? Agradecer a todo mundo, tá? Continue conosco, vamos continuar a live. E desde já, perdão, porque caiu e voltou de novo, fica só 1 hora. Esse negócio aí não só 1 hora. Fiquei sabendo hoje. A gente já tem mais 3 aí pela frente. Pois é, pelo menos. Então, galera, espero que a bateria dos aparelhos dê conta. Mas vamos lá.
apaixonado pela história do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele cara, é top, muito top. Né? Até mesmo porque, a gente parar para analisar da conversão, né? Saulo, Paulo e tal, cara, o que ele fez? Quando ele se converteu, Paulo, que ele foi curado, a primeira coisa que ele foi fazer foi falar de Cristo nas sinagogas. Foi a primeira coisa que ele foi fazer. Ele foi falar de Cristo nas sinagogas e de lá ele já saiu peado. Né? E nos dias de hoje, gente, nós não devemos temer. Nós não devemos temer, pelo contrário. Nós temos sim que realmente, assim como o apóstolo Paulo fazia, assim como os outros faziam, dar realmente a cara a bater. Dar realmente, nós como igreja, muitas das vezes nós somos acusados de tantas coisas por defender o evangelho, né? Nós somos acusados de tantas coisas injustamente, né? Nós somos acusados só porque nós defendemos, só porque nós falamos de Cristo, só porque nós falamos que a Bíblia fala ao contrário do que o mundo quer que ela fale. Né? Então, gente, é hora de nós realmente, gente, assumirmos esse papel. Assim como Estevão fez, assim como o próprio apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos, né? Realmente assumir essa identidade. O Ricardo não foi arrebatado, não. Já vai voltar. Então, gente, não vamos parar, gente. Não, vamos para cima, irmãos. Vamos para cima, vamos marchar, vamos deixar, né? Vamos realmente, de fato, ser igreja. Ser igreja. Altas revelações de Deus aí, usou o Ricardo para falar, que realmente é uma grande verdade. Né? Engraçado que quem mais critica é quem não vai para a igreja. E agora quer ir. É engraçado, né? Chega a ser até, sei lá, contraditório da parte das pessoas. Mas enfim, gente. Enfim, olha como nós devemos fazer o nosso papel. Nós devemos exercer esse papel. Nós devemos realmente, gente, tem muita coisa separada essa noite. Ainda tem muita coisa. Deus ainda vai falar muito conosco. Vai falar ainda muito com cada um de nós. Nós devemos sim, né, nos posicionar. Eu sempre estou usando essa palavra durante essa live, nos posicionar. É tomar posição como cristãos, como pequenos cristos, de fato, como imitadores de Cristo. Gente, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Gente, é incrível, é incrível. Por mais que nós sejamos acusados, poderia apontar, como, por exemplo, eu particularmente já fui acusado de homofóbico porque defendia a Bíblia, de machista porque defendia a Bíblia, de outras coisas porque defendia a Bíblia. Mas a Bíblia diz assim. Não é o Ronald que fala, primeiro a Ronald, segundo, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Não é. Não é. Não passa isso. Né? Não tem um livro meu na Bíblia. Né? Então, gente, não é a vontade que a gente tem que ler. A palavra de Deus está aqui. A verdade está aqui. Aqui contém toda a verdade. Aqui é que faz a diferença de um crente bem instruído com um crente não instruído. É aqui que faz a diferença. Né? Beleza, nos congregamos nas nossas igrejas, nos nossos templos, né? Nos congregamos, a gente vai lá, adora o Senhor e tal. Mas nesse momento de crise, isso não nos impede de fazer isso. Porém, com uma certa cautela e um tempinho menor. Né? Porque a gente também tem que pensar nos outros irmãos que querem estar lá também. Né? Isso não vai nos impedir de ir na igreja e prestar o nosso culto. Isso não vai nos impedir, gente. Vamos parar com esse negócio de dizer, eu não vou, porque enquanto tiver assim eu não vou. mas a igreja está fechada. A igreja, o Ricardo falou muito bem, não está fechada, gente. Não está fechada a igreja. Entendam isso. O templo, a casa lá, o templo está aberto. Está aberto. É só ir nos dias de culto. Vai para lá. Porém, galera, a gente não pode também aglomerar. A gente tem que seguir as recomendações. Né? A gente não pode tentar o nosso Deus. Jesus não tentou. Quem somos nós para tentar? Jesus não tentou a Deus. Se Jesus não tentou, eu vou tentar porque eu estou ficando doido. Às vezes, existe um fanatismo em cima disso muito grande. Infelizmente, eu estou vendo um fanatismo muito grande, gente, a respeito dessa história. Nós não podemos ser fanáticos. Nós devemos ser, sim, cristãos. Defender o evangelho. De fato, como o Lúcio gosta de falar, né? É na raiz mesmo. É na raiz. Tem que realmente cortar o mal ali na raiz.
Então nós temos que ir para cima, gente. Marchar. Gente, olha, o apóstolo Paulo, ele fala coisas que são apaixonantes. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Gente, para qualquer lado que ele corra, é Cristo. Para qualquer lado que ele ir, é Cristo. Não tem outro caminho, o próprio Cristo para. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Gente, então vamos despertar a igreja. É hora da igreja despertar. É hora da igreja realmente mostrar o papel dela na sociedade. Essa é a hora. Essa é a hora. E eu torno a repetir. As redes sociais, as mídias sociais estão aqui para isso. Para nos ajudar. Vamos imaginar, na igreja primitiva, por exemplo, não tinha as lives. Beleza. Mas o povo andava, ia lá onde quer que tivesse que ir para levar a palavra de Deus. Procurar. Para levar a palavra de Deus. Nós devemos sim. Nada pode nos impedir de levar a palavra de Deus. Pode ser através de uma live, nem que a gente ande para ir levar a palavra de Deus, mas nós devemos levar a palavra de Deus. É fazer com que o povo conheça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós venhamos ser salvos, é que todos nós venhamos estar com Ele pela eternidade. Se nós não aguentamos ficar um tempinho na igreja, num culto ou numa live, ouvindo a palavra de Deus, cara, o que dirá pela eternidade, gente? Não tem como ficar, desculpa, não vai ficar pela eternidade. Não vai ficar pela eternidade lá adorando, contemplando o eterno. Não vai ter. Então, gente, é hora realmente. É hora de nós tomarmos a posição. É hora realmente de nós irmos para frente. É hora de realmente nós marcharmos. É hora de realmente de nós nos unirmos como igreja. É hora de nos unirmos como igreja em um mesmo pensamento de Cristo. E o mesmo pensamento, levar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas do mundo afora venham se entregar assim como eu e você. Um dia nos entregamos. E verdadeiramente, não usando máscara. Não usando que toda a máscara caia por terra agora em nome de Jesus. Então, que tudo isso venha de tudo isso que a gente está falando aqui, venha realmente de fato, gente, que nós venhamos de fato exercer, que nós venhamos continuar a exercer, gente. Nós não podemos nos calar com as coisas erradas que estão acontecendo mundo afora. A igreja também é isso. A igreja que eu digo já agora no individual. Nós não devemos nos calar. Quantas e quantas vezes a gente viu situações em que estavam erradas, em que Deus nos deu a palavra e que muitos de nós se calam. E isso me lembra, falando do apóstolo Paulo, que este tempo também é um tempo de manifestar o reino às nossas famílias. Porque às vezes você tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, a sua avó, quem quer que seja dentro da sua casa, até mesmo que nem é parente, mas mora na sua casa, e essa pessoa ainda não conhece a Cristo. Este é o tempo de nós apresentarmos a Cristo. E falando do apóstolo Paulo, quando ele aconselha Timóteo no capítulo 5, no verso 8, salvo engano, ele fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua casa, certo? Esse negou a fé e é pior do que o ímpio, entendeu? Então, se você não cuida dos seus e não prega para os seus, você tem negado a fé e você é pior que o ímpio, entendeu? Então, este é o tempo também de nós manifestarmos o reino de Deus nas nossas casas, entendeu? Vivemos como de fato o apóstolo Paulo viveu. Em toda a sua trajetória, desde que foi transformado por Cristo, encontrou-se com Cristo, e quando algumas pessoas falam que quando ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas tudo bem, a Bíblia fala que ele caiu com o seu rosto em terra, mas não que ele caiu de um cavalo, mas tem gente por aí que fala que ele caiu de um cavalo. Já vi pastores falando que ele caiu de um cavalo, Mas quando ele cai com seu rosto em terra, que ele tem um encontro com Jesus Cristo, a partir daquele dia, ele foi, entendeu? Foi embora, entendeu? Foi embora pregar o evangelho, foi para todos os lados que ele podia ir, entendeu? Tanto que ele foi o maior apóstolo que a terra já viu, entendeu? O maior implantador de igreja que a terra já viu, ele ia para todo lado, entendeu? Para todo lado, pregava o evangelho, sofria, foi picado por cobra, naufragou, entendeu? Foi preso, em tantas outras situações. E muitos de nós não estamos submetidos a isto ainda,
né? Ninguém de nós aqui, eu tenho certeza que você ainda não foi preso por pregar o evangelho, ou você ainda não foi naufragou pregando o evangelho, ou sei lá, como ele, mas o cara sofreu muitas coisas, ele realmente ele carregava as dores de Cristo, entendeu? E a Bíblia fala que ele mesmo, já perto, certo, do seu martírio, ele fala: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, ser conforme a ele na sua morte, entendeu? Então, mesmo em um momento já que ele já tinha sido submetido a tantas coisas e ainda havia de ser submetido por tantas situações terríveis, o cara pegou um espinho na carne, entendeu? Foi uma coisa terrível. Esse cara viveu, eu acho que mais de 500 anos nos anos que ele viveu, entendeu? Porque ele já passou por tanta situação horrível, tanta situação difícil. Mas mesmo assim, mesmo nas situações difíceis, ele estava dizendo: o Senhor estava dizendo para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E ele recepcionou isso, entendeu? Ele recepcionou isso. Então, ele viveu coisas incríveis com Deus, incríveis. Ele mesmo estava falando, existia um homem, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele estava falando dele mesmo, né? Então, estava falando como se fosse outro homem, mas era dele mesmo. Por quê? Porque ele foi levado ao paraíso. A Bíblia fala que ele ouviu palavras inefáveis, o qual não é lícito o homem mencionar. Então, ele passou por muita coisa bacana. Por quê? Porque ele sofria pela causa de Cristo, entendeu? Sabe qual é o problema da igreja hoje em dia? É que nós não queremos sofrer por Cristo, certo? Nós não queremos mais sofrer por Cristo. O que nós queremos fazer? Nós queremos ficar sentadinhos na nossa igreja, tocando nosso instrumentinho, dançando, da nossa zona de conforto, dançando, fazendo nosso teatro, fazendo todas as coisas de Deus, mas não para Deus, mas não queremos sofrer por Ele, certo? E às vezes a gente confunde o sofrer somente quando a gente ninguém vai ser morto, ninguém vai ser... não é isso que eu estou falando, não é especificamente ser morto ou de ser ferido fisicamente, entendeu? Mas sofrer abdicando da sua vida por amor a Cristo, entendeu? Abdicando de quem você é por amor a Cristo. Por quê? Porque é isso que a Bíblia fala, entendeu? Então, às vezes a gente diz assim: não, mas é porque o Senhor diz que nós temos que ir como nós estamos, né? A Bíblia fala: vinde como estais, mas a Bíblia não nos ensina a permanecer como nós estamos. A Bíblia não nos ensina a permanecer da forma que nós encontramos a Cristo. Paulo foi até Cristo, ou melhor, Cristo foi até Paulo, né? Mas, a partir daquele encontro, Paulo teve que decidir, entendeu? Que ele iria ou se ele não iria, porque isso é uma questão pessoal. Deus não obriga ninguém a fazer nada. E isso a gente olha também no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, e tudo aquilo, uma coisa muito legal. Ele viu os serafins que voavam com duas mãos, com duas tapavam os olhos, com duas tapavam os pés, com duas asas, quer dizer, com as asas, no caso, 6 asas. Então, quando ele viu aquilo, ele diz que a Bíblia fala que ele ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Entendeu? E a Bíblia fala que não é Deus que fala por ele. Ele toma a decisão e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque ele tomou a decisão de ser enviado. A decisão de ser enviado é sua. A decisão de ser enviado é minha. Como eu já disse e volto a dizer, Deus vai levantar outra pessoa se você não quiser ir. É bom que você vai. É bom que você vá, né? É bom que você não deixe de ir, porque se você não for, você está desobedecendo. E os desobedientes não herdam o reino do céu. Então é bom que você vá, que você siga a ordenança do Senhor, que você siga aquilo que o Senhor está falando com você. Porque às vezes a gente olha para a situação e a gente fica com medo das coisas, com medo das situações, com medo do vírus, do coronavírus, de qualquer outro vírus, né? A gente fica temeroso: não, vamos ficar em casa, todo mundo fica em casa. Fizeram até uma campanha, né? Fica em casa, né? Fica em casa. Tem gente fazendo merchandising aqui, a igreja cobra, viu? A igreja cobra R$500 para você oferecer sua empresa aqui. Não pode fazer propaganda aqui não, tá bom?
Pois é. Então, fizeram até uma campanha, né? Uma campanha Fique em Casa, não saia da sua casa, não vá para o serviço, não vá... Enfim, né? Outras... enquanto isso, existe um outro lado de pessoas que ficam fazendo memes, né? Que ficam criando memes. Então, existem muitos lados nessa história. E eu pergunto a você, qual tem sido o seu lado? O que você tem feito? Como você tem manifestado o reino? Será se você é dos caras que estão fazendo os memes? Ou se você é daqueles que está utilizando a sua rede social ou qualquer outro meio que você seja influente? E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de pessoas que têm, eu tenho 1.000 seguidores, 3.000 seguidores, não. Eu tenho certeza que alguém ouve aquilo que você fala. Alguém ouve aquilo que você profere. Você tem amigos, você tem a sua família, você tem outros lugares. Faça, o Ronald falou, né? O Ronald falou sobre a questão dos cultos em casa. Isso é uma coisa muito interessante. Faça o seu culto em casa, certo? Utilizando como exemplo, aqui em casa, essa semana a gente vai fazer uma ceia do Senhor aqui em casa, para nossa família, Tô brincando, gente, tá aberto para quem quiser vir também, para nós lembrarmos do Senhor juntos. Já que nós não podemos nesse tempo fazermos no templo que está, né, nós estamos praticamente impedidos de fazer devido às diretrizes do nosso pastor e, lógico, das autoridades sanitárias, de não estarmos juntos, todos juntos, né, em comunhão. E, lógico, a ceia do Senhor tem que ser feita em comunhão, todos juntos, lembrando de Cristo, da sua morte. Faça na sua casa, entendeu? Faça na sua casa, faça o culto na sua casa, cante louvores ao Senhor na sua casa, faça a vontade de Deus na sua casa, entendeu? Faça a vontade de Deus na sua casa. Não é preciso você estar na igreja, lógico, neste tempo. Não estou dizendo que quando voltar tudo normal, você vai ficar na sua casa, porque você vai estar já vai estar permitido você ir até o templo normalmente adorar ao Senhor, né? Mas nesses dias, e outra coisa, o pastor até falou que nós não devemos, no caso da nossa igreja especificamente, falando para os povos de Fogo para as Nações, né? Nós estamos funcionando, a igreja está funcionando, então vá no culto, né? Vá no culto em um momento que você possa fazer sua oração, entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, e depois volte para sua casa, né? Talvez você não possa ficar o culto inteiro por causa das outras pessoas que tem para entrar, né? Que também estarão esperando ali para entrar. Mas utilize o momento, faça sua oração, entregue a sua primícia ao Senhor, seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, e vá para sua casa. Mas não deixe de servir a Deus na sua casa, não deixe de servir a Deus aonde quer que você esteja indo. Existem pessoas aí que estão trabalhando, né? Eu particularmente estou trabalhando normalmente, né? Então, pessoas que estão trabalhando, manifestem Cristo aonde você está, certo? Aonde você está, na sua casa, fora da sua casa, aonde você estiver, manifeste Cristo, certo? Eu vejo algumas pessoas aqui, eu não estou criticando ninguém não, mas eu tenho um número de algumas pessoas aqui da igreja. Se você da igreja, quando eu falo, não só da nossa, tá? Mas de muitas igrejas, vendo pessoas que postam cada atrocidade, cada besteira. Não estou dizendo que você não pode postar um meme, não. Não estou falando isso, você pode postar. Você tem que ter senso de humor, sim. Nós somos alegres, nós somos felizes, nós rimos também. Mas eu vejo tanta gente postando besteira, tanta gente postando coisas que não edificam ninguém, coisas bestas, entendeu? Que não estão, até mesmo líderes religiosos, né? Grandes líderes religiosos, famosos aí, brigando, se degladiando entre si. Um fala não, é porque tem que fazer culto, outro não tem que fazer culto. Gente, esse não é o momento disso, entendeu? E a gente estava falando sobre crises no início, né? E é no momento da crise, certo? Que nós mostramos quem nós somos, entendeu? É no momento da crise que nós mostramos quem nós somos. Guarde isso no seu coração. Você só mostra quem você é no momento da crise, no momento do deserto. Quando tá tudo bem, você é tudo legal com Deus. Você é Deus no céu e você na terra. Quando tá tudo tranquilo, certo? É tudo bacana.
Mas quando acontece o período de escassez, o período de seca, aí que você tem que manifestar quem você é. Aí que o teu coração é revelado diante dos homens e principalmente diante de Deus, certo? Diante de Deus. Então, a gente tem visto essas pessoas revelando o seu coração, revelando quem elas são, de fato, nesses dias de crise. Então, não seja você essas pessoas elas param. Elas travam a obra de Deus, elas travam. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são o câncer da igreja, que ficam levantando falsas doutrinas, levantando divergências entre os irmãos, entendeu? E a Bíblia fala que existem coisas que Deus odeia e existe uma que ele abomina, que são pessoas que fazem contendas, que promovem contendas entre irmãos. Então, a alma do Senhor abomina, é isso que a Bíblia fala. O Espírito do Senhor abomina, na verdade. Então, nós precisamos entender, entendeu? Que é no deserto, no momento difícil. Isso me lembra muito o nosso último tema na Fogo para as Nações, do aniversário, 26 anos, né? O Senhor deu direcionamento ao nosso pastor de falarmos sobre esse tema, né? Sobre o deserto ser um lugar de milagres. Então, o deserto é um lugar de milagres, mas primeiro, o deserto é um lugar de sofrimento, de escassez, certo? A partir da nossa perseverança que ele se torna um lugar de milagres. E isso é muito claro quando nós vemos Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele foi levado, certo, ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, certo? Então, no deserto, as pessoas mostram o seu caráter. E isso é muito claro. Por quê? Porque o Espírito levou Jesus para o deserto, mas não foi o Espírito que tentou a Jesus. Foi Satanás que tentou ele. Por quê? Porque ele olhou a vida de Jesus ali e percebeu que ele estava fragilizado. Então ele disse, esse é o momento de atacar. Então, é no momento da fragilidade humana que o diabo ataca. E nós estamos vivendo em um momento de fragilidade, certo? E nós não estamos vivendo em um momento de fragilidade somente local, né, pessoal, mas mundial. O mundo inteiro está passando por isso. Até os países que até semana passada não tinha nenhum caso, agora tem. Então, eu acredito, a gente tem que começar a live, dar uma pesquisada rapidinho, né? Porque as coisas mudam rapidamente, né? Mas eu acredito que até agora, acho que pelo menos a maioria dos países, grande parte dos países já tem casos, se não todos, né? Se não todos. Então, esse é o tempo, entendeu? Esse é o tempo de nós manifestarmos a Cristo. E isso em toda a nossa conduta, em toda a nossa vida. Entendeu? Como eu estava dizendo, não deixe de fazer o seu culto em casa, certo? Nós adotamos, pelo menos no Fire, né, esse molde, né, de culto pelo Instagram, porque grande parte, pelo menos, na verdade, todas as pessoas que vão no Fire são pessoas mais jovens, pessoas que conseguem acessar a internet, pessoas que conseguem ter acesso a um celular, né? Então, nós adotamos justamente para que você fique na sua casa, né? Adotando as medidas que foram tomadas de evitarmos estarmos aglomerados, né? Inclusive hoje seria a nossa confraternização, né? Mas devido a este problema não fomos impossibilitados de fazer. O pastor, juntamente com o Ronald, nos deram direcionamento de realmente não fazer nesses dias, porque nós temos que principalmente trabalhar na obediência, né, nesses dias. Então, seja obediente, certo? A gente olha muitos memes aí pela internet, né, as pessoas dizendo, tantos dias da quarentena, todo mundo se degladiando dentro de casa, todo mundo brigando dentro de casa. Seja diferente dentro da sua casa, seja diferença. Porque talvez agora faça diferença. Porque agora é o momento de nós manifestarmos isso. Sabe por quê? Porque existem pessoas que elas vivem mais na igreja que dentro de casa. Elas fazem muitas coisas de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas quando elas chegam em casa, elas não conseguem ter comunhão com os seus. Elas não conseguem mostrar Jesus para os seus. Ela é uma bênção na igreja. Seria bom se ela morasse na igreja, porque lá ela é uma bênção, certo? Mas quando ela chega em casa, é um desastre, entendeu? Ela começa a brigar. Eu dou um colchonete. Pois é, quando ela chega em casa, é um desastre, entendeu? Eu vou utilizar uma outra palavra, mas para não escandalizar, eu vou utilizar um desastre, certo? Mas começa com D também. Então,
fora da igreja uma atrocidade, entendeu? Então, nós temos que fazer a diferença dentro de casa e depois fora dela, certo? Porque primeiro, como eu disse agorinha, do conselho, seria a mesma pessoa, mas aí seria a mesma pessoa depois de um tempo morando na igreja. Verdade, pastor, verdade. Era só se adaptar e transformar a igreja na sua casa para que ela ia manifestar de fato quem ela é. Entendeu? E outra coisa, gente, esse é um tempo de nós nos empenharmos também no conhecimento do Senhor. Entendeu? É uma das coisas que eu quero, já encerrando aqui a minha fala, mas é uma das coisas que eu quero falar com vocês, é justamente sobre isso, entendeu? De nós conhecermos ao Senhor nesse dia. E não tem como você conhecer o Senhor se você não lê a palavra dele. Não tem como você conhecer ao Senhor se você não ora. Se você não jejua, se você não busca. Não tem como. Não há possibilidades. Entendeu? Então este é o tempo, já que vocês estão... maioria das pessoas não estão trabalhando, né? Principalmente quem trabalha em comércio. O comércio está fechado. Né? Até agora o comércio está fechado. Então, você tem tempo para gastar diante dos pés do Senhor. Então, você nunca vai poder dizer assim, eu estou sem tempo, entendeu? Por quê? Porque agora é o tempo que você tem mais tempo. Pois é o tempo que tem tempo. É o tempo que você tem tempo, entendeu? Então, esse é o tempo de conhecermos ao Senhor. Então, e aí está dizendo que a Potiguar, não, eu acho que é porque a Potiguar entra nos serviços essenciais, né? Eu não sei. A Potiguar e Mateus, escravismo. Que o Mateus entra nos serviços essenciais, postos também, hospitais, lógico, e algumas farmácias também. Então, mas não impede, se você está trabalhando, né, como algumas pessoas estão trabalhando, eu estou trabalhando, não impede de você buscar a Deus, servir a Deus no seu lar, na sua casa. Porque este tempo, né, talvez a gente diga, não, esse tempo é oportuno. Na verdade, todo tempo é oportuno. Entendeu? Todo tempo é oportuno. Porque o problema é que essa realidade alcançou a nós, né? Mas existem tantas pessoas por aí que vivem uma realidade deplorável todos os dias, né? E a gente só olha quando alcança a nossa casa, né? A gente só valoriza as coisas, né? Valoriza o que nós temos quando a praga chega à nossa casa. Quando ela está longe, a gente fica de boa, fica tudo tranquilo, entendeu? Quando está lá no outro, a gente fica legal. Aí quando chega em nós, a gente quer reclamar, quer olhar para trás. Por quê? Por que muitas vezes nós olhamos para os missionários e dizemos assim, Senhor, guarda a vida deles. Eles, nossa, dá uma pena, né? Eles morrem pelo Evangelho. A gente ora, a gente faz tudo. Mas quando chega o nosso momento, né, de sermos missionários do reino de Deus, de sermos evangelistas do Senhor, né, aí nós queremos reclamar. Aí nós somos hipócritas. Nós somos muitas vezes hipócritas, porque nós oramos pelas pessoas que são submetidas a pragas, são submetidas até mesmo à morte ou a doenças, são expostas a tantas coisas. Mas quando chega a nossa hora de manifestarmos a Cristo, nós reclamamos, nós dizemos, por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Então, gente, esse não é o momento de nós questionarmos ao Senhor por que Ele está fazendo isso. É o momento de nós agirmos. Eu garanto uma coisa, algum propósito Ele tem, entendeu? Algum propósito Ele tem. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que esteja acontecendo, as coisas vão cooperar para o seu bem. Então não se preocupe, não fique desesperado, não estoque comida em casa, como muita gente tem feito, né? Os supermercados até estão parando de vender coisa no atacado, porque as pessoas estão estocando coisa em casa. Não se preocupe, guarde a sua vida, guarde a vida da sua família, certo? Logicamente, não se exponha, se proteja, não vá a lugares que tem inúmeras pessoas. Estou dizendo para você não sair de casa. Eu, particularmente, saio de casa todo dia, porque eu trabalho, né? E tem que comprar coisas, tem que fazer as coisas. Então, mas se você está saindo de casa, não se exponha, não tente a Deus também, né? Não vá, peraí que eu vou me abraçar com essa rapaziada, com essa galera aqui, entendeu? Não faça isso, não tente a Deus. Jesus, ele poderia ter se jogado lá do pináculo do templo, né? E eu sabia que os anjos iriam segurar ele, mas ele não o fez,
entendeu? Porque ele não tentou Deus, ele foi sábio, então haja com a sabedoria. Deus nos fez seres capazes, dotados de inteligência, então use a sua inteligência neste momento, certo? Se guarde, guarde a sua família, não se exponha, saia da sua casa para o necessário, saia para onde você tem que ir para o necessário, certo? E, logicamente, ouça as diretrizes. O nosso pastor publicou no grupo da igreja, no caso da nossa igreja Fogo para as Nações, o pastor publicou no grupo aquilo que nós temos que fazer, o que nós temos que evitar. Obedeça, certo? Porque fazer nesses dias primordialmente é obedecer, e a obediência ela é uma decisão nossa, certo? A decisão nossa, então obedeça. Eu quero deixar aqui, certo, o meu agradecimento a vocês por terem participado desse momento conosco. O Ronald vai continuar falando aí, mas obedeça, não empenhe a sua vida, dedique a sua vida diante do altar do Senhor, faça a diferença no seu lar, empenhe a sua vida em conhecer ao Deus que você serve, porque o nosso Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, no livro de João capítulo 17, ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este é o momento de nós manifestarmos isso, e principalmente, certo? Estarmos unidos como igreja, certo? Estarmos unidos como igreja, porque a Bíblia fala o seguinte, que nós temos que ser um com o Pai, um com o Cristo, um com o Espírito, para que o mundo creia, certo? Que o Cristo foi enviado por Deus, certo? Então, faça a diferença, seja diferente, e que você seja fire, seja fogo, aonde quer que você esteja, certo? Aonde quer que você vai, queime por Jesus e incendeie as pessoas também, tá? Não é para tocar fogo nos irmãos, não. Fisicamente falando, tá? Não é para tocar fogo nos irmãos fisicamente falando. Mas toque fogo nos irmãos espiritualmente falando, o fogo de Deus, o fogo consumidor. Mostre às pessoas quem é Cristo nesses dias. E nós passaremos por esse tempo, e no final de todas as coisas herdaremos a nossa vitória. Muitas pessoas nós ganharemos a Cristo, muitas pessoas alcançadas pelo Evangelho de Jesus, muitas pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então seja fire, seja fogo. Não abra mão dos seus ideais, não abra mão das suas perspectivas bíblicas, não abra mão das diretrizes dos pastores, dos líderes, não abra mão daquilo que você foi ensinado, que você foi instruído, porque nós passaremos desta, que é só um momento, certo? Só um momento. Para nós será só um momento para forjar o nosso caráter, nos preparar para batalhas ainda maiores, que nós enfrentaremos e ganharemos em nome de Jesus. Amém? Eu só queria falar, só para terminar aqui, que algumas pessoas perguntaram sobre a Reconciliados, né? Como que nós estamos trabalhando nisso. Nós estávamos em reunião essa semana, certo? Fizemos a nossa reunião presencial com poucas pessoas, porém algumas pessoas estavam pela live, né? Nós estamos orando, intercedendo e avaliando, analisando, certo? Os acontecimentos, como que o vírus, a doença tem se expandido, né? Como que ela tem se comportado, como que a partir de agora, né, ela tem se comportado aí aqui no Brasil, principalmente, no nosso estado principalmente, né? Tá havendo aí um deslanchar aqui no nosso estado. Nós tivemos aí de 0 para 12, né? Eu não sei se até agora já aumentou, né? Mas a última vez que eu vi estava 12 casos confirmados e muitos casos ainda, né, em testando para saber se está, né? Mas até então nós não mudamos a data da conferência, certo? A conferência ainda permanece 17 e 18 de julho, certo? Quando nós passarmos este tempo, nós vamos começar a divulgar, né, com mais eloquência, principalmente dentro da nossa igreja, né, falar mais sobre, mas até então nós estamos ainda permanecendo com essa data, né? Nós estamos nos comunicando com os diretores do espaço que nós iremos alugar para ser a nossa conferência, para ver qual tem sido o posicionamento deles. Eles têm se guardado também, não estão trabalhando, né? Mas vamos orar, né? Que se for da vontade do nosso Rei, o Rei Jesus, nós estaremos sim dia 17 de julho no Multicenter Sebrae,
Conferência Reconciliados 2020. Mas até então, certo? Orem por isso. Depois da multidão recebendo esse certificado que eu não sei, só Deus sabe. É verdade, pastor. Então, vamos orar por isso. Ore pela conferência, ore pela igreja, ore pela situação, né? Ore por isso. Não permita, certo, que Satanás se aproveite das situações para nos vencer, certo? Porque a igreja de Cristo, ela estabelecida na rocha, que é o próprio Jesus Cristo, ela é invencível, né? Nós não podemos ser, a palavra de Deus não pode ser levada, não pode ser roubada, e Satanás não tem poder contra nós. É isso que a Bíblia fala: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e nós somos igreja. Então as portas do inferno não prevalecem contra nós. As portas do inferno, o diabo e seus demônios, ou qualquer principado e potestade, eles não... Olha Carlos aí aparecendo, certo? Elas não vão prevalecer contra nós, certo? Só para avisar aí que nós tivemos... Quem digita no início da MFNC? Carlos quem responde, certo? Só queria falar, gente, que a gente fez uma pequena mudança aí no nick do Instagram da igreja, a equipe de comunicação, por conta da que é mais fácil de achar, certo? Então agora é MFNC Oficial, Ministério Fogo para as Nações Church Oficial. Então, utilize aí, divulgue o Instagram da igreja para nós chegarmos, certo? A mais pessoas, alcancemos. Está vindo aí também o nosso site, né? O site da igreja, o site do Fire, os aplicativos da igreja também integrado com o aplicativo no Fire. Nós estamos desenvolvendo, certo? Em parceria aí com algumas empresas. Então, faça a sua parte, divulgue, certo? Principalmente nesses dias que nós precisaremos tanto dessas ferramentas. Amém? Eu me despeço dos senhores. O aplicativo também está em desenvolvimento, certo? Em breve estará sendo divulgado aí. É uma festa linda para Jesus. Esperamos já passarmos dessa crise para estarmos fazendo essa festa aí de inauguração do nosso site, do nosso aplicativo, que já está em desenvolvimento, amém? Aí está tudo... O pastor já fez a revisão de como será, ele já concordou com tudo, então já está. Aí estamos no caminho. Então, em breve nós estaremos também aí no nosso aplicativo, no nosso site. Então, enquanto isso, divulgue aqui o Instagram da igreja. Nesses dias nós vamos utilizar bastante aqui as redes sociais da igreja, certo? Como um veículo de informação, já que nós ainda não temos nem nossa rádio, nossa televisão. Em breve teremos, em nome de Jesus, certo? Mas até então, nós estamos aqui nas nossas redes sociais, certo? Até aqui nas nossas redes sociais, divulgando, ou melhor, fazendo os cultos, né? Então divulgue isso. Os cultos do Fire serão feitos aqui no Instagram da igreja, certo? Os cultos da igreja também estarão sendo transmitidos aqui no YouTube da igreja. Então divulgue e, logicamente, participe. Amém? O pastor está mandando um beijo aí para a pastora Amanda também, né? Bonitinho. Gente, o pastor está dizendo que ela está lindíssima na foto do perfil. Pois é, gente. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem na paz de Cristo. Vou passar a palavra aqui para o Ronald. Pastor, paz para o senhor, para a pastora. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês também que estiveram nos assistindo até agora. Os nossos amigos que nos acompanham aí, certo? A Karine estava por aqui. A Havana também deu uma passada por aqui. Deixa eu ver quem mais. A galera, porque tem mais gente que passou por aqui, aí não vai dar para citar todo mundo, mas todos, né? Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Só para mim também finalizar, quero só falar uma coisa bem rápida para cada um de vocês. Gente, foi esse tempo que nós precisávamos de um sacerdote para estar orando, né, em nosso lugar. Foi-se um tempo que nós precisávamos sacrificar animais. Isso não existe mais há muito tempo. Foi-se um tempo em que a presença de Deus era carregada apenas em uma arca. Foi-se um tempo. A presença de Deus nós carregamos em nós. Nós não precisamos mais matar animais para que os pecados sejam perdoados. Basta rasgar o coração,
Basta realmente, de fato, pedir perdão. Basta realmente, gente, se entregar a Jesus. E nós também temos acesso direto, gente. Nós temos acesso direto para falar com Deus. Nós não precisamos de falar com o sacerdote, ora aí que Deus vai te ouvir. Não, nós temos acesso direto. Então nós temos que aproveitar tudo isso. Então nós temos tudo, gente. É como o Ricardo falou, é uma escolha. Nós devemos escolher. Devemos escolher seguir a Jesus ou não. É uma escolha, não é uma obrigatoriedade. É uma escolha. Todos nós um dia escolhemos seguir a Jesus. Então vamos de fato exercer. Vamos de fato, gente, exercer o Evangelho. É a hora, realmente, como eu falei, dar a cara a bater. Nós não podemos ficar nos escondendo, não. Pelo contrário, é hora de nós mesmos irmos, fazer o id, né? Fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, id. Vamos. Então vamos, gente, vamos. Né? Nós temos tudo para fazer. Nós não somos perseguidos como eles eram, ou como em outros países tem, porque é o cúmulo do absurdo em alguns países a pessoa ser presa por tráfico de Bíblia. O cúmulo. Tem países aí que matam pessoas que levam o nome de Jesus. E nós aqui, nós temos todo... Ricardo falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Estão me ouvindo, gente? Tá, então vamos lá, vamos continuar. Então, nós não temos essa tal perseguição como os apóstolos tiveram. Nós não temos, gente. Nós podemos falar da palavra de Deus em qualquer lugar, qualquer pessoa. Então, gente, vamos usar isso a nosso favor. Vamos usar isso a favor do Evangelho. Vamos usar isso a favor de Cristo. Gente, momento desses de crise, nós devemos sim, né? Nós devemos sim levar a palavra de Deus. Nada disso pode nos impedir de levar a palavra de Deus. Negócio de coronavírus, vírus, não sei o que, H1N1. Nada disso pode nos tirar, gente, o dever de levar a palavra de Deus. E outra coisa, gente, é um prazer imenso servir a Deus. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso sentir a presença de Deus. É prazeroso ver isso também acontecendo com outras pessoas. É prazeroso. O Evangelho, ele não é uma coisa egoísta, ele é para todo mundo. Então, leve a palavra de Deus. Amém? Vamos marchar, vamos meter o pé na porta dele, para cima. E vamos interceder, gente. Vamos interceder pela nossa nação. Vamos interceder aí pelos países que estão aí sofrendo. Vamos interceder pelas pessoas. Vamos interceder. Não vamos deixar que nada disso venha nos abalar ou diminuir a nossa fé. Pelo contrário, que a nossa fé venha crescer em meio a essa crise. Amém? Só quero, para finalizar, só semana que vem estaremos aqui. Né? Estaremos aqui semana que vem, a partir das 7h30, às 7 e pouquinho, das 7h30, estaremos aqui, né? E vamos trazer um tema bem legal mesmo. Os jovens e as mídias sociais. Então, desde já, se você quiser perguntar alguma coisa e tal, para a semana que vem, já fique sabendo que o tema será os jovens e as mídias sociais. Então, semana que vem estaremos aqui, estarei eu, mais alguma outra pessoa, pode ser o Ricardo e outra pessoa, mas estaremos aqui, gente. Então, continue a prestigiar. Eu agradeço, gente, a cada um de vocês, né, que nos ouviram, que ouviram a palavra de Deus. Espero, né, que cada um tenha entendido aquilo que nós, hoje, né, usados por Deus, falamos, né, que todos tenham e que todos nós venhamos praticar, gente. Todos nós venhamos praticar. Sejamos praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, amém? Então, quero fazer uma rápida oração para a gente encerrar, agradecendo. Hoje é aniversário do Carlos, ele está aqui comigo, é aniversário do Carlos, tá? Ele que está filmando aqui, está fazendo 35 anos, né? Todo dia que você faz, é 35? Meu Deus, é 35 mesmo, não é todo dia que se faz, né? Então, parabéns, Carlos, e Deus continue te abençoando, te usando. E eu peço que você, nesse momento, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, eis-nos aqui, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por cada um de nós, obrigado pelo livramento, Senhor. Neste momento, Senhor, coloco as nações em tuas mãos. Senhor, o Senhor tem um propósito para tudo, Deus, em tudo o Senhor tem um propósito.
Pai, desde já, Senhor, que esse vírus não venha continuar abalando as estruturas do planeta, pois somente aquilo que abala, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer. Senhor Jesus, então venha sobre cada um de nós, faça a tua vontade, faça o teu querer, que nós venhamos ser a diferença, que nós venhamos fazer a diferença nessa geração. Senhor, desde já abençoando, Senhor Jesus, cada um que estava assistindo, a família de cada um que estava assistindo, e te agradecendo, Deus, te agradecendo, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará na vida de cada um de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus, desde já te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Galera, obrigado. Nós, Direto dos estúdios da Fogo para as Nações. Deus abençoe.